Web TV Redentor, transmitindo via internet. A paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, é tempo de Páscoa, é tempo de alegria no Senhor, o Senhor que vai nos conduzindo na experiência da sua presença ressuscitada no meio de nós. O cristão que encontra com o Senhor se contagia com essa nova vida e proclama em Cristo Jesus a boa notícia para todos. A Páscoa marca a nossa vida, não só o ano litúrgico, mas marca a vida de todo cristão, porque o Senhor ressuscitou, nós cremos e anunciamos. Nós terminamos sexta-feira passada a 51ª Assembleia Geral Ordinária da nossa Conferência Episcopal, a CNBB, em Aparecida. Eu tenho certeza que você nos seguiu e rezou conosco. Eis que se abre o tempo de nós continuarmos os passos importantes da nossa caminhada. E no dia de hoje, nós temos também um acontecimento muito bonito em Aparecida. Hoje, a cruz da Jornada Mundial da Juventude e o ícone de Nossa Senhora estão chegando finalmente ao estado do Rio de Janeiro. Aparecida é a última etapa de toda essa peregrinação, que começou em 18 de setembro de 2011, em São Paulo, atravessou pelo Brasil afora, leste, oeste, centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste, alguns países do Cone Sul, e agora, em Aparecida, esses sinais da Jornada Mundial da Juventude se despedem para chegar ao estado do Rio de Janeiro. Hoje à tarde, com a celebração de hoje à tarde, teremos essa oportunidade justamente de levar a cruz e trazer nesse domingo para o Rio de Janeiro, começando pela Diocese de Volta Redonda, ali na cidade de Itatiaia, quando deve chegar a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Chega para o estado do Rio de Janeiro, atravessará as várias dioceses do estado do Rio de Janeiro, para depois finalmente chegar à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, sede da Jornada Mundial da Juventude. Eis os belos tempos, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos, da igreja que sempre renascendo, ressuscitando com Cristo, e ao mesmo tempo vivemos aí o trabalho com a juventude, os jovens que do mundo inteiro, também do Brasil, que se preparam para estarem aqui entre nós, tanto para a Semana Missionária, como também para estarem aqui no Rio de Janeiro, para de 23 a 28 de julho próximos, estarem celebrando aqui a Jornada Mundial da Juventude, 28ª Jornada Mundial da Juventude, daquela continuada ou a 13ª Jornada Internacional. Juntamente com o Santo Padre, estaremos justamente vivenciando esse belo e importante momento. É isso que nós queremos acompanhar também e estar juntos. Portanto, que nós que já experimentamos e tantos que me vêm agora ou ouvem, já tiveram essa oportunidade de celebrar essa presença da Cruz da Jornada e também do ícone de Nossa Senhora em suas dioceses, nas várias realidades sociais do nosso país, acompanhe agora justamente quando esses símbolos da jornada chegam ao estado anfitrião, né, da Jornada Mundial da Juventude e chegará depois à cidade anfitriã. Momentos, né, que todos nós vibramos, participamos, queremos aprofundar cada vez mais e vivenciá-los com alegria. Também, meus irmãos e irmãs, esse quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, porque justamente todos os anos nós temos um trecho do capítulo 10 de João, que fala do Cristo, que nos fala que Ele é o bom pastor. E esse domingo do Bom Pastor é também a Jornada Mundial de Oração pelas vocações presbiterais e religiosas. Né? É justamente mais um dia, 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Né? São 50 anos já que nós temos esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, esse dia que foi criado pelo servo de Deus, Paulo VI, logo depois do Concílio Ecumênico Vaticano II. E neste ano,
nós temos como tema desse 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, né, as vocações, sinal da esperança fundada na fé. Na Quaresma, nós tínhamos o texto, né, da Quaresma como a questão da fé e a caridade, né? E agora, nas vocações, temos a esperança fundamentada na fé, que são as vocações. O Papa Emérito Bento XVI é quem escreveu justamente o texto, né, e enviou para todos nós, para essa jornada mundial, né, de oração pelas vocações, em que ele fala que a esperança é a expectativa de algo positivo para o futuro, mas que deve estar ao mesmo tempo sustentar o nosso presente, marcado frequentemente por dissabores e insucessos. Então, eu lembro bem que a esperança, que é baseada na ressurreição do Senhor, que nós celebramos justamente agora nesse tempo, né, da Páscoa. E ele lembra que a nossa esperança nutre-se dessa certeza. Nós conhecemos o amor de Deus, que Deus nos tem, pois cremos nele. E ele dirige justamente aos jovens, não é? De modo particular, a vós jovens dirige essa palavra. Que seria da vossa vida, assim, este amor? Deus cuida do homem desde a criação até o fim dos tempos. Quando completar o seu desígnio de salvação do Senhor ressuscitado, temos certeza da nossa esperança. Ele é o único capaz de saciar a nossa sede de esperança. Vivente na comunidade de discípulos, que é a igreja, ele chama também hoje a segui-lo. Vem para que nós sejamos com o Senhor e nós o sigamos. As vocações sacerdotais e religiosas, lembra o texto dessa 50ª Jornada Mundial de Orações pelas Vocações, nascem da experiência do encontro pessoal com Cristo, do diálogo sincero e familiar com Ele, para entrar na sua vontade. Né? E lembra também para todos nós que Deus nunca abandona o seu povo, que o sustenta, sustentando vocações especiais para o sacerdócio, para a vida consagrada, que sejam sinais de esperança para o mundo. Né? Na realidade, diz o texto para esse dia, os presbíteros e os religiosos são chamados a entregar-se de forma incondicional ao povo de Deus, num serviço de amor ao Evangelho e à Igreja, num serviço àquela esperança firme que só a abertura ao horizonte de Deus pode gerar. São palavras que nós somos chamados a meditar nesse 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações de especial consagração, nesse domingo do Bom Pastor. E na conclusão desse texto diz o seguinte: oxalá não faltem sacerdotes zelosos que saibam estar ao lado dos jovens como companheiros de viagem, para os ajudarem no caminho, por vezes tortuoso e obscuro, da vida, a reconhecer a Cristo, caminho, verdade e vida, para lhes proporem com coragem evangélica a beleza do serviço a Deus, à comunidade cristã, aos irmãos. Não faltem sacerdotes que mostrem a fecundidade de um compromisso entusiasmante, que confere um sentido de plenitude à própria existência, porque é fundado sobre a fé naquele que nos amou por primeiro. Também, concluindo o texto, desejo que os jovens, no meio de tantas propostas superficiais e efêmeras, saibam cultivar a atração pelos valores, as metas altas, as opções radicais por um serviço aos outros, seguindo os passos de Jesus. Amados jovens, não tenhais medo de o seguir e de percorrer os caminhos exigentes e corajosos da caridade e do compromisso generoso. Sereis felizes por servir, sereis testemunhas daquela alegria que o mundo não pode dar. Sereis chamas vivas de um amor infinito e eterno, e aprendereis a dar a razão da vossa esperança. Toda a igreja é chamada justamente nesse domingo do Bom Pastor de rezar pelas vocações. Rezar sempre, mas em especial nesse dia, para que não faltem os pastores que nós necessitamos
para servirem a igreja. O grande segredo está numa vida de oração. Somos chamados a testemunhar a alegria de ser consagrado, de ser padre, de ser religioso e, ao mesmo tempo, de rezar para que os jovens tenham justamente essa opção de buscar as coisas do alto e possam estar contradizendo esse mundo com sua opção por Cristo, na radicalidade da sua fé, na entrega da sua própria vida. Esse, meus irmãos e irmãs, Domingo do Bom Pastor, portanto, nós temos tantos acontecimentos, né? Os símbolos da jornada que chegam ao estado do Rio de Janeiro nesse domingo, ao mesmo tempo a jornada de oração pelas vocações e a palavra de Deus, né? Que nós temos a oportunidade de ouvir, né? Nós escutamos os Atos dos Apóstolos, a caminhada dos apóstolos que estavam evangelizando, né? E foram entrar numa sinagoga em dia de sábado, né, em Antioquia da Pisídia, e depois disso, que terminou a assembleia, pediram a Paulo e Barnabé, né, pedindo que exortaram para perseverar na graça de Deus. E muita gente se juntou para escutar os apóstolos, tanto ali como depois também fora, para escutá-los. É claro que as pessoas que não aceitavam encheram-se de inveja e rancor contra os discípulos, não é? E então puseram-se a protestar com injúrias contra Paulo que falava, né? Então nós vemos continuamente, os cristãos muitas vezes experimentam isso ainda hoje. No entanto, Paulo falou, nós tínhamos que falar para vocês. Se não querem ouvir, nós vamos dirigir aos outros, vamos aos pagãos, né? Porque eu te estabeleci para ser luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. A igreja tem uma proposta de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a boa notícia, a salvação, a todos. Por isso a palavra é dirigida a todos, mas quem não quer escutar, não quer acolher, tudo bem, não quer, nós vamos falar para os outros que têm necessidade e querem acolher. Mas saibam, vocês perderam uma oportunidade de encontrar a verdadeira vida. Na leitura do Apocalipse, né, fala da multidão que não podia contar, nós continuamos lendo, né, a ler os Atos dos Apóstolos, Apocalipse e Evangelho de João. São os três textos da Escritura que nós lemos durante o tempo da Páscoa, né? E recorda justamente, esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes, alvejaram o sangue do Cordeiro, né? Esses que sobreviveram da perseguição, que são aqueles que se lavaram as suas vestes, estão com a veste branca pelo sangue do Cordeiro. E Deus, então, enxugará a lágrima de todos os olhos. E o Evangelho de João, como nós já dissemos, né, nos fala de Jesus, o bom pastor. As ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos e irmãs, é esse tempo que nós vivemos. Domingo do Bom Pastor, que nos fala Jesus, que é o pastor que nos conduz. Ao mesmo tempo, é a missão da igreja que continua pregando, e mesmo sendo injuriados ou então perseguidos, não aceitos, continuamos a pregar em todos os cantos e sabemos que nós somos chamados a estar sempre lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro e caminhando numa vida nova. Que esse Domingo do Bom Pastor você participe bem da sua comunidade, escute a palavra de Deus, reze pelas vocações, reze pela jornada mundial da juventude, que se aproxima cada vez mais, para que seja um momento de fé, de esperança para todos nós, de anunciar ao mundo a beleza daqueles jovens que têm valores nos seus corações, nas suas vidas, para serem as sentinelas do amanhã, de um amanhã novo, renovado, reconciliado, transformado pela presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. É esse tempo, esse novo tempo que nós vivemos, tempo da Páscoa. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.